Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse tempo propício, esse mês vocacional, já dito em muitos momentos de nossas celebrações, que nós recordamos o chamado que Deus nos faz, e o primeiro chamado que Ele nos faz é o chamado à vida, né? Somos concebidos à imagem e à semelhança de Deus, e inseridos neste mundo, nós temos a missão de colocar em prática os dons que Deus nos concedeu. É claro que para isso precisamos fazer um caminho, um itinerário com Deus. Temos que conhecer Jesus, temos que aprofundar no mistério da nossa fé e fazer de Cristo Jesus essa pedra fundamental que possa sustentar a nossa caminhada. O Salmo responsorial diz que nós ainda não estamos acabados, nós somos uma obra em construção. É muito comum nós olharmos para um templo religioso e você nunca vê-lo acabado. Sempre tem alguma coisa a ser feita. É para mostrar que a perfeição ela é só em Deus. Mas as imperfeições que nós temos e que muitas vezes encontramos, ela nos ajuda a compreender o perfeito que é Deus. Hoje os textos sagrados, ele nos chama de certa forma a tomarmos consciência da nossa responsabilidade naquilo que Deus nos chamou. No Evangelho nós vimos Jesus, fazendo um caminho com os discípulos, e esse caminho nós podemos entender na forma catequética de uma construção, de um tempo de aprofundamento. E Jesus questiona os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam corretamente, de certa forma, porque muitos viam em Jesus um profeta, via em Jesus até mesmo o próprio João Batista, e Jesus devolve a pergunta a eles para dizer: e vós, quem dizeis que eu sou? O texto não diz, mas eu tenho certeza que naquele momento deve ter reinado um silêncio no grupo. Todo mundo podia estar ali dizendo: fala você, olhando para a cara um do outro, dando risada, como a gente faz de vez em quando nos nossos grupos, quando a gente é nos interrogado, quando alguém pergunta para nós alguma coisa e a gente não quer dar uma resposta assim espontânea. E aí Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegra com essa resposta. Por que Jesus se alegra com essa resposta? Porque ele diz que essa resposta não veio dos homens, mas veio de Deus. E aqui talvez esteja o maior desafio nosso. Eu como padre, você como líder de comunidade, de pastoral, de movimento, você como catequista, você como cidadão, fazer com que a outra pessoa seja capaz de ter uma experiência tão profunda que ela não passe a repetir o que você faz, mas ela começa a praticar a experiência que ela mesma fez. Só que para isso é necessário ter um coração reto. E nós vimos então na primeira leitura, tirada do profeta Isaías, que aquele que tinha a missão de administrador do palácio Sóbina, ele não governa retamente.
ele não é justo. Ele não coloca a sua missão em favor de todos. E aí o Senhor diz: vou destituir do cargo que você ocupa. Olha como que Deus é. Deus espera que cada um de nós que respondemos e assumimos uma missão, possamos ser fiel nessa missão. E não é fácil. Por quê? Porque tanto para ele assim, como para Pedro, ambos receberam o quê? Uma chave. E a chave é o significado do quê? Do poder. E quando nós temos o poder em nossas mãos, se a gente não tiver uma base, uma sustentação, nós podemos usar o poder para bem próprio, ou até mesmo para fazer o outro sofrer, para opor sobre o outro. E aí então, somos maus administradores. Deus espera de nós o que nós temos de melhor. Só que não são com palavras que nós vamos demonstrando quem é Deus, mas é com as nossas atitudes. E por isso Jesus diz que Pedro é a pedra fundamental, onde até hoje a nossa igreja continua sustentada pela sucessão apostólica na pessoa do nosso Papa Francisco, que é a continuidade da sucessão de Pedro. Esta igreja que tanto, fez e continua fazendo pelo mundo, ela também tem que tomar cuidado, porque senão corremos o risco de usar o poder que nós temos para diminuir ou para criar separações, ao invés de buscarmos a unidade. Jesus, ele pede para nós hoje também: quem sou eu para você? E ultimamente, eu não sei se você tem lido ou visto muitas coisas, atitudes contrárias de muitas pessoas que se dizem cristãos. Porque o cristão verdadeiro, aquele como fez Pedro, que diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que entrou nesse campo de Deus, nesse mistério de Deus, nesse mistério da fé, ele jamais poderá ter ações contrárias ao projeto de Deus. Por exemplo, se eu sou um cristão, mas eu sou uma pessoa preconceituosa, eu estou sendo contrário à minha fé. Se eu digo que eu sou cristão e eu quero a morte do outro, eu estou sendo contrário. Se eu digo que sou cristão e sou a favor do aborto, por exemplo, sinto muito, eu não estou sendo cristão. Porque o cristão é aquele que vem para ser um outro Cristo na vida. É isso que significa ser cristão. Ser um novo Cristo neste mundo. E às vezes, por ser um novo Cristo neste mundo, muitas das vezes, nós vamos na contramão do mundo. Só que hoje, a gente está muito preocupado com a fama, com o prestígio. Nós estamos muito preocupados com as pessoas que falem bem da gente, que batem palmas para a gente, que nos elogiam. E por causa disso, ao invés de nós sermos cristãos autênticos, fiéis ao Evangelho, a gente dá uma maquiadinha no Evangelho. A gente dá uma distorcida no Evangelho. E aí, como nós vimos em Sóbina, ele foi destituído do seu poder
nós também podemos ser destituídos. Aliás, Jesus vai dizer no capítulo 7, no versículo 21, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É só para mostrar para nós que não é dizer que eu sou cristão, que eu sou católico. Aliás, hoje está até fama, hoje até prestígio isso. A pessoa é boa, a pessoa é aceita no grupo se ela tiver um slogan: sou cristão, sou de Jesus, eu sou fiel, né? E isso, nossa, a gente vê isso para todo lado. E aí eu me pergunto, eu continuo me questionando sobre isso, e me coloco também nesse lugar: se nós somos tão cristãos, por que que o mundo é tão desigual? Por que que o nosso país é tão desigual? Por que que tanta miséria? Por que que tanta corrupção? Por que tanta coisa errada acontecendo ao nosso redor? Mas nós não somos cristãos? Nós não somos seguidores de Jesus Cristo? Pode ser que num primeiro momento nós nos entusiasmamos na missão, mas depois a gente vai começando a ver, mas olha, eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo, eu não estou ganhando nada, as pessoas estão me perseguindo, é muita coisa difícil demais esse negócio de ser cristão, esse negócio de estar dentro da igreja, é muita decepção. Então a gente começa a sofrer as consequências desse ser cristão, e é aí que nós temos que professar a nossa fé, porque a nossa fé não está fundamentada em areia, a nossa fé está fundamentada em Jesus, que é rocha. Só que só seremos capazes de fazer isso se nós estivermos de fato cheios do Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem que vir sobre nós e tem que reacender em nós essa chama viva do amor que passa pelo mundo fazendo bem. Fazendo o bem. Às vezes eu até faço bem, mas ai se você não reconhecer o bem que eu fiz. Até brincava agora, ainda há pouco, as catequistas aqui de manhã, quando nós chegávamos aqui na missa, eu perguntei para elas assim: vocês não responderam a minha mensagem que eu mandei para vocês no dia de catequista, né? Tipo, é como se nós estivéssemos fazendo uma relação de troca. Não é isso, meus queridos irmãos, não é isso. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E eu não preciso usar da minha posição para poder tirar proveito próprio. E às vezes eu não me sinto tão digno disso. Até ontem dizia isso na missa, porque é uma responsabilidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nesse domingo, que o Senhor nos chama à responsabilidade da administração da nossa vida. Como é que nós estamos respondendo ao chamado de Deus? Por isso, os nossos catequistas, nós somos agradecidos, porque mediante a todos esses desafios, vocês estão ali, juntos, transmitindo, partilhando, anunciando Jesus, do seu jeito, da sua maneira, de como você conhece, de como você experimentou esse Deus, e agora você quer transbordar isso, e você continue fiel à sua missão. Não se preocupe com quantidade, não se preocupe. Nossa catequese, formamos, né? As pessoas falam isso ainda, né? Formamos não sei quantos cristãos. Olha, teve 300 que foram crismados, teve não sei quantos que não sei o quê. Não interessa com isso, não. Vamos preocupar-nos com o essencial, com aquele cuidado, aquele negócio de você pegar o seu catequizando e colocá-lo do seu lado, e você transbordar a ele o amor que você tem por Jesus e pela igreja. Talvez a gente consiga, no meio de tantos, formar poucos, mas formarmos bem para a fé. Talvez seja por isso que muitos nós, líderes de todas as esferas,
Talvez nós não tenhamos um coração reto, porque faltou esse anúncio verdadeiro, fiel de Jesus. Na igreja nós não temos que ficar dando jeito. Dá um jeitinho, arruma aí, é facinho. Nós precisamos ser verdadeiramente fiéis a Jesus. Eu sou fiel a Jesus. Se as coisas não forem, eu fico com Jesus. Jesus está acima de tudo, para mim. Padre Adão dos Reis. Fiel a Ele. Por Ele. Não é por grupo, não é por isso, não é por aquilo. É por Jesus. E por causa de Jesus, eu sou capaz de dar a minha vida. Às vezes a gente engole sapo por causa de Jesus. Porque aí a gente olha para a cruz e a gente consegue compreender que ele recebeu aquilo ali como herança, não foi por brincadeira, foi por causa de uma opção. E esse mundo, catequistas, vocês precisam ajudar seus catequizandos a fazer uma opção muito clara por Jesus. Mas lembre-se, as palavras comovem e o testemunho arrasta. E a presença de vocês na vida dos catequizandos se torna verdadeiro testemunho de Jesus. Obrigado mais uma vez, mesmo diante desse tempo de pandemia, a nossa catequese, toda semana tem preparado um vídeo colocado na internet, fazendo uma experiência e uma partilha. Nós não estamos parados, graças a Deus. E vocês, mulheres e homens, que assumiram essa missão, Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.